nós começamos a olhar, vamos ver que os fariseus, eles falaram a mesma coisa. Esse curou enfermo, esse aqui deu vista ao cego, mas ao mesmo tempo que ele fez tudo isso aqui, veja só que ele não está a conseguir, veja só, ele não veio mais cedo para curar também a Lázaro. Por que é que ele não veio mais cedo para curar Lázaro, se ele fez tudo isso? Então eles jogavam culpa toda em Jesus. E algo interessante que Jesus nos relata, eu acredito que se Jesus fosse outro, ia dizer, agora quero mostrar para vocês, eu quero operar milagre para vocês saberem que eu não sou culpado. Mas Jesus mostrou a sua também, não é? A sua fragilidade humana. Olhou e viu Maria chorando. A Bíblia diz que Jesus também chorou. Veja só, Jesus também chorou, mas logo que ele chorou, ele fez algo tremendo, ele tomou uma outra decisão que vem depois do choro. Eu sei que agora você está chorando, você agora está clamando, mas eu quero que você entenda que você tome essa atitude que Jesus tomou. Depois que Jesus chorou, no capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus foi para lá onde estava sepultado Lázaro, perguntou onde é que vocês enterraram Lázaro. E quando ele percebeu, quando ele notou realmente que enterraram Lázaro numa assim como relata a Bíblia, numa gruta, a Bíblia diz que Jesus foi para aquela gruta. Veja só, quando chegou naquela gruta, perguntou, disse para eles, removem a pedra. E quando eles removeram a pedra, veja algo interessante que acontece. A Bíblia diz que Jesus levantou seus olhos no céu e ele disse algo interessante. Pai, eu te dou graças. Ele orou, veja só. Jesus orou. Quando ele orou, ele operou o milagre. Então, é isso que precisa acontecer em nós, irmãos. Nós, quando estamos na situação miserável, nossa condição humana de fragilidade, a gente chora, é verdade. Vamos chorar porque nós somos humanos, sozinhos não conseguimos. Mas é necessário acreditar, é necessário que levantar-se, não permanecer chorado, não se conformar com aquela situação e dizer que Deus, agora eu vou ao encontro de você porque você é maior, porque maior é você que me chamou do que eu que estou a ir ao teu encontro. Então eu te peço, Jeová, vá ao meu encontro. A Bíblia diz algo interessante, diz que achegai-vos a Deus, que Deus também vos chegará a vós. Veja que é algo interessante isso. Então é necessário tomarmos essa atitude. É verdade que vamos chorar, vamos lamentar, mas é necessário levantarmos-nos, ir ao encontro do nosso mestre, mesmo quando as portas estão fechadas, mesmo quando as situações não parecem dar certo, mesmo quando as coisas não parecem dar certo, é necessário nos levantar do choro e ir ao encontro. A Bíblia relata o caso de Gideão. Veja só Gideão. A Bíblia diz algo interessante. Gideão era um homem que estava passando por um momento turbulento, um momento de problema, mas a Bíblia relata algo interessante. A Bíblia diz que Gideão não se conformou com aquela situação. Você, quando lê Juízes, você vai entender isso, não é? Gideão não se conformou e aparece um anjo do Senhor. Veja só que naquele tempo, o que eles plantavam, eles não comiam. Eles estavam passando por um momento turbulento, um momento em que não havia juízo naquela época. A Bíblia diz que o que eles plantavam nas suas machambas, eles não conseguiam colher porque o inimigo vinha, roubava, levava o que era deles. A Bíblia diz que quando eles iam para a batalha, eles perdiam porque Deus não estava com eles. Veja só, mas era o povo de Deus. E veja só algo interessante que nos relata a Bíblia. A Bíblia nos relata algo interessante. Diz que esse homem chamado Gideão, aparece-lhe um anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor lhe aparece, diz algo interessante. Aquele anjo diz, varão valoroso. Veja só, varão valoroso. Ele, primeira coisa que levantou-se, disse, olha, você como é que está me chamando varão valoroso? Será que você não vê que nós estamos a sofrer aqui? Você não vê que o que nós plantamos na machamba, o inimigo vem roubar? Você não vê isso? Você não vê que quando nós vamos para a batalha, nós perdemos? Você não está vendo? Você não está vendo que nós estamos a acabar? Esse povo que é de Deus está a se acabar. Como é que você me chama varão valoroso? Como é que você se ousa chamar-me assim? Veja só, ele estava revoltado, não dava a aceitar a condição dele. Ele não dava. Mas se nós somos o povo de Deus, por que é que nós estamos a passar por essa situação? Se nós somos de Cristo, por que é que nós estamos a passar por isso? Eu não pequei, minha família não pecou. Por que essa situação está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? É Gideão questionando a Deus. Veja só, quando aquele anjo percebe-se disso, o anjo disse algo interessante para Gideão. Vá nesta tua fé, veja só, vá nesta sua fé que livrarás Israel. Veja só, vá nesta sua fé. Vai nessa sua fé que livrarás o povo de Judá. Veja só, quando ele ouve isso, ele diz, você está falando com o Senhor, o Senhor dos exércitos, isto é, você está falando com Deus, Veja só, quando ele percebe-se disso, ele diz, eu agora quero fazer prova, se você realmente é Deus, me permita, eu vou para casa e eu vou voltar de novo, e quero te encontrar aqui.
Então ele sai e ele vai para sua casa. A Bíblia diz que quando ele vai para sua casa, algo interessante que me chama a atenção é que quando ele volta, ele oferece um sacrifício. E aquele anjo do Senhor junta-se junto com aquela fumaça e sobe para o alto. Então ele acreditou que era o Senhor. Então você precisa se revoltar, meu irmão. Você precisa se levantar, dizer: Deus, eu sou teu servo, eu ando na tua fidelidade. Agora, como é que você permite essa situação? Talvez até seja uma aposta, não é? Em que Satanás fez em que Deus fez com Satanás, para ver até onde você chega, como o caso de Jó. Não é? Veja que Jó foi um homem que passando por problemas, passando por tribulações, Jó não desistiu. Ele sabia, ele disse, eu conheço de onde eu vim, eu conheço meu Redentor vive, e ao seu tempo ele vai se levantar em meu favor. Então eu mesmo, meu querido, nesta situação em que você está passando, não pode desistir só porque as pessoas estão falando, desista. Nesta situação em que você está passando, não pode desistir porque as pessoas estão murmurando de você. É o mesmo que aconteceu com Jesus. As pessoas estavam lhe acusando, estavam fazendo com que ele desistisse. Mas Jesus, quando olhou para aquelas pessoas, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus chorou. Olhou para a situação daqueles homens, como eles estavam. Jesus chorou, e depois que ele chorou, ele tomou uma atitude de fé. Ele foi orar, e quando ele foi orar, o milagre aconteceu. Então ele gritou: Lázaro, 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 sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora. Então é o mesmo que você precisa fazer, meu caro ouvinte. Você precisa realmente, neste exato momento, levantar-se e dizer: Deus, eu te peço, eu clamo pelo teu favor, Jeová. Eu clamo pela sua ajuda. E eu sei que sozinho eu não ia chegar lá. Eu não vou conseguir chegar lá. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não vou conseguir lá. Então eu peço sua ajuda, peço a tua força. Veja só, aí é que você vai conseguir. A Bíblia diz algo interessante. Portanto, Jesus disse algo interessante. Diz que nenhum ramo vai dar fruto se não estiver ligado à árvore. Então eu mesmo, você não vai conseguir alcançar seus objetivos, você não vai chegar até a sua vitória, você não vai conseguir chegar até lá onde você quer chegar, se você não colocar Deus no meio disso. Você não vai. Então você precisa colocar Jeová, precisa colocar Jesus, precisa colocar a fé, precisa colocar a sua convicção em Cristo, e desta maneira você vai conseguir chegar ao além. Veja só, vamos aqui fazer uma leitura, uma breve, não é? Veja só o que diz aqui Gênesis capítulo de número 15. É uma leitura muito interessante. Você vai poder compreender, não é? Compreender realmente que é necessário levantar-se. Veja só, Gênesis capítulo de número 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Veja só. Então disse Abrão: Deus, veja só, Senhor Deus, que há de me dar? Pois eu não tenho filho. Deus, o que você vai me dar? O meu mordomo da minha casa é Damascemos, é Eliseu. Será que é ele que vai ser herdeiro? Veja só, não é? Abrão perguntando: Eis que não tens me dado filho, e eis que me tem nascido na casa, quer dizer, aquele que nasceu na minha casa é que vai herdar as minhas coisas. Será que vai ser o Eliezer, aquele homem de Damasco? Será que ele vai herdar? E a Bíblia diz algo interessante. Veja só. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair. Veja só. Aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levantou-se. Veja só, eu quero que você entenda essa parte. Então o Senhor levou Abrão e disse-lhe: Olha agora para os seus. Quer dizer, Abrão estava na tenda. E Deus disse para ele: Abrão, levanta-se e vai para fora. E quando ele foi para fora, Deus fala para ele: Olha agora para os seus e conta as estrelas. Será que podes contar? E disse-lhes: Assim também será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Veja só, disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ures dos caldeus, para dar-te esta terra para herdar. Veja só. Abrão estava na tenda. A Bíblia diz que Abrão estava na tenda. Na tenda é um lugar de isolamento, é um lugar quadrado. É como se fosse um quadro, não é? É como se fosse num quarto. Você está lá num quadrado, você está lá.
E quando você está lá, você, por mais que faça esforço, quando está trancado, não é? A porta, quando está trancada, por mais que você faça esforço para poder sair fora, você não vai conseguir. E a tenda era realmente assim, coberta. Abraão estava limitado. Estava limitado por quê? Porque veja só, no capítulo anterior, capítulo número 14, capítulo 15, dizia, não é? Capítulo 14, assim que é. A Bíblia diz algo interessante. Diz que havia uma guerra e o irmão de Abraão foi preso. E quando o irmão de Abraão foi preso, a Bíblia diz que Abraão reuniu-se com algumas pessoas, foram pelejar e tiraram seu irmão da prisão. E quando tiraram, a Bíblia diz que eles foram e encontraram-se com Melquisedeque, assim que era o sacerdote. E a Bíblia diz que Abraão deu dízimo. E Melquisedeque abençoou Abraão. Então, Abraão, como foi chamado para uma terra que ele não conhecia, capítulo 12 do mesmo livro, Gênesis, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar. É realmente uma loucura. É uma loucura. Ele ouviu uma voz, simplesmente, dizendo: Abraão, vai, sai. Naquela época, as pessoas adoravam vários deuses. Havia um deus da chuva. Se não chovesse, eles clamavam Deus da chuva. Se não tivesse sol, ele clamava o Deus do sol. Aí também havia deuses da beleza, Deus da beleza. Haviam vários tipos de deuses. Então, até havia Deus de fertilidade, de Machamba. Então, eles clamavam a vários deuses. Então, esse Deus único, esse Deus verdadeiro, o Altíssimo, é como diz aqui no capítulo anterior, diz que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando refere-se ao Deus Altíssimo, está a referir-se ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, a Bíblia diz que esse Deus Altíssimo falou com Abraão, e Abraão ouviu a sua voz. Eu não sei se foi de dia, de noite, eu não sei, mas eu sei que Deus falou com Abraão. E quando falou com Abraão, Abraão saiu. Quando ele sai, a Bíblia relata algo interessante. Diz que começam a surgir dificuldades no meio da jornada. Primeiro, ele vai para Egito. E quando chega no Egito, acontece que ele mentiu. Ele mentiu, disse que a Sara era sua irmã e não era sua mulher. E lepra veio lá, e aquela doença veio sobre aquele faraó que estava naquela época. Então, quando aquilo surge, a Bíblia diz que este faraó descobre isso e decide tirar Abraão junto com sua esposa daquele lugar. E começa surgindo dificuldades. E Abraão talvez parou para refletir na tenda. É verdade. E depois desse conflito, desta guerra, no capítulo 14, não é? Quando vamos no capítulo 15, vamos ver que Abraão estava na tenda. E a palavra do Senhor veio para Abraão. Abraão. E Deus começa a conversar com Abraão. Abraão estava a refletir. Para onde é que eu estou a ir? Eu não sei onde eu estou a ir. Será que eu estou aqui a refletir? E existem esses momentos em nossa vida em que a gente para e começa a refletir. Minha situação está assim. Eu estou num estado caótico. O que eu posso fazer em seguida? O que eu posso fazer para fazer melhorar isso? Para meu negócio andar, talvez? Ou para minha empresa andar? O que eu posso fazer? Ele estava a refletir naquilo. O que eu posso fazer? E naquele lugar em que ele estava, porque a pessoa, não é? Quando reflete, ela precisa apanhar um ar livre, ficar num estado assim, livre, para poder ficar num estado confortável. E Abraão estava isolado. E a Bíblia diz que aquele que anda isolado procura a sua própria destruição. E Abraão estava isolado. E vários pensamentos começaram a percorrer sobre a sua mente, eu acredito. E quando isso começa a acontecer, Abraão talvez pensou, tipo, eu não tenho filho, eu estou ficando velho, porque com 70 e tal anos é que Deus chamou Abraão. E talvez aqui ele já tinha 80. E ele estava pensando, será que quem vai herdar minhas riquezas vai ser esse homem que está comigo? Deus não tem me dado filho. Será que o que está acontecendo comigo? Será que está acontecendo? Eu estou ficando velho, eu não tenho filho, e eu estou muito rico, quem vai herdar? Ele estava preocupado com o futuro dele. E talvez você esteja agora se preocupando com isso. Talvez você esteja agora pensando o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer para mudar essa situação. O que eu vou fazer para fazer com que Deus me olhe, ou talvez as pessoas me olhem e me ajudem. Talvez você está pensando em buscar reforços das pessoas em sua volta, talvez. Talvez você esteja buscando, talvez, recursos humanos para a sua vida. Talvez seja isso. Mas Deus está dizendo para você, você não está precisando de recursos humanos, não. Você está precisando de mim em sua vida. Você está precisando de Cristo. Você está precisando da minha graça. Você está precisando da minha bondade. Você está precisando realmente da minha palavra. Você está precisando da minha força. Então, meu filho, ouça, eu sou consigo. Eu não vou te abandonar. Você é meu escudo. E eu sou a tua fortaleza. Fortalece-se em mim.
fortalece, busca força em mim. Eu sou o seu Deus, você é o meu filho. Então não busque recursos humanos, mas busque a minha ajuda, busque a minha fonte. E Abraão estava lá e ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: Abraão, tu és, Abraão, o meu filho, eu criei você, Abraão, eu criei você, eu quero fazer você de pai de nação, Abraão, eu quero fazer de você. E Abraão, quando começa a ouvir isso, ele fica preocupado. Deus, eu sei que você quer me fazer pai de nação, eu sou muito rico, Deus. Agora, Deus, eu quero te perguntar uma coisa, eu estou ficando muito rico e meus bens são vários, e eu até briguei com meu sobrinho Ló, dizendo para ele: procura outra área para você pastar suas ovelhas, porque meus são os maiores, nós estamos sendo muito abençoados. Só que eu estou ficando muito preocupado, quem vai ficar com meus bens, minhas heranças, vão ficar com quem então, Deus? E Deus disse para ele: será que... Deus, será que vai ser Eliezer que vai ocupar, vai tomar aquilo que é meu? Será que é isso, Deus? E Abraão, quando começa a indagar a Deus, Deus responde para ele, dizendo: Abraão, nem vai ser Eliezer, mas vai ser aquele que sair das tuas entranhas. E eu quero que você reflita nisso. Veja só, a Bíblia diz que aquele que sair das suas entranhas, esse que vai herdar. A Bíblia estava falando, ou seja, Deus estava falando isso para Abraão. E veja só o que Abraão estava, ele estava num lugar de isolamento. Então Deus percebeu que vários pensamentos estavam correndo na cabeça dele e ele talvez estava ficando duvidoso. Então Deus chama ele para fora: Abraão, sai da tenda, você está muito pensativo, Abraão, sai agora, eu quero conversar consigo fora. Abraão, você está na tenda, está ficando isolado, as coisas da tenda, Abraão, estão a sufocar sua visão, as coisas estão lá dentro, Abraão, estão a isolar você, e você está ficando isolado. Abraão, sai daqui, eu saio da tenda, eu quero conversar consigo fora, Abraão. E quando ele sai para fora, a Bíblia diz para ele: Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, conta. Ele talvez começou a contar 1, 2, 3, talvez chegou no 50, talvez no 60 ou 80, quando ele chega no 100, talvez, ou 101 ou 102, ele então se perde, não começa a saber qual é outra estrela, qual é, ele não começa a saber, e Deus talvez aproxima-se para ele e diz: consegues contar? Ele diz: não, eu não consigo. Então ele diz: Abraão, eu quero te mostrar outra coisa, conta a areia do mar. Isso é loucura, irmão, isso é loucura. Se ele fizer, eu acredito que ele nem experimentou fazer isso, contar a areia do mar. Então Deus disse para ele: assim será a tua descendência. E veja só o que a Bíblia diz no versículo de número 6. E a Bíblia diz: creu então no Senhor Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Veja só a Bíblia dizendo: e creu ele no Senhor, e isto foi lhe imputado como justiça. Olha, Deus quer que você creia nele, nesta situação que você está passando. A Bíblia diz que Abraão passou por essa situação, mas a Bíblia diz que Abraão, ele saiu, ele foi chamado para fora e ele conversou com Deus. Eu mesmo, Deus está chamando você, sai para fora, não fique isolado, não fique quadrado, não fique lá isolado, não fique pensativo, não permita com que as coisas deste mundo tenham lugar sobre você, não pense nas coisas deste mundo, mas pense na minha palavra, pense naquilo que a minha palavra diz. Não busque fonte lá fora, não vá para macumbeiro talvez para mudar sua situação, não vá para lá ou consultar profeta tal ou pessoa tal para fazer com que mude a sua situação, não vá para lá, não. Deus está dizendo para você: sai para fora. Esses pensamentos estão a surgir dentro de você porque você está quadrado, você está isolado, então saia para fora, fica fora, que você terá bons pensamentos. A Bíblia diz: onde habita o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então esta liberdade é esta que Cristo quer te dar. Mas para isso acontecer, você precisa sair desse quadrado em que você está. Talvez seja um vício em que você está preso e você diz: esse aqui é meu mesmo, eu não lhe deixo. Olha, Cristo está dizendo para você: larga, deixa isso do lado, não fique quadrado, abandone isso. Talvez seja beber, não é? Você talvez é alguém viciado em álcool, você tenta talvez por vezes deixar de beber uma semana ou 2 ou alguns dias e depois volta de novo a beber. Olha, Cristo está dizendo para você: abandona, não fique quadrado. Talvez seja de fumar, você não consegue deixar de fumar, é uma coisa que está na sua pele, você tenta, mas não deixa. Olha, Cristo está dizendo para você: não se apegue nisso, isso só vai prejudicar a sua saúde, e
consequentemente vai matar você. Então deixe. Talvez você esteja viciado neste exato momento em ver filmes pornográficos. Olha, Cristo está dizendo para você, deixe isso, não fique quadrado, você está isolado, você está na tenda, e eu quero que você saia da tenda. É o mesmo que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava no Egito, a Bíblia diz que eles estavam vivendo conforme os costumes dos egípcios. Mesmo quando eles foram presos, eles começaram a viver de acordo com aqueles padrões. Mas a Bíblia diz, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que quando eles saíram, eles começaram a viver de acordo com a palavra de Deus. Então é o mesmo, saia da tenda. Saia, Deus quer falar consigo. Saia da tenda, Deus quer falar consigo. Aleluia. Aleluia, Deus quer falar consigo. Saia da tenda. Não esteja preso. Cristo já te libertou há muito tempo. Então não fique preso à tenda. Cristo já te libertou. Você precisa crer somente. Tão somente creia. É o mesmo que aconteceu. Veja só. Talvez você precisa de uma palavra de Deus nesse exato momento. Olha, Jairo, a Bíblia diz que Jairo, este homem, quando se aproxima de Jesus, a Bíblia diz algo interessante. Diz que ele foi pedindo ajuda a Cristo. Quando ele chega lá para pedir ajuda em Cristo, a Bíblia diz algo interessante. Quando ele chegou lá, dizendo, mestre, eu te peço, eu te rogo, minha filha jaz enfermo, então eu te peço, vá para minha casa e ore pela minha filha. E quando ele diz isso, aqueles fariseus, aqueles homens daquela época, aqueles hipócritas que nem buscavam a Deus, aproximaram para Jairo e disseram, Jairo, tua filha já morreu, Jairo, deixa mestre em paz, Jairo, não busque mais o mestre, porque sua filha já faleceu. A Bíblia diz que Jesus, ele conhecia os pensamentos, e eu acredito que Jesus entrou nos pensamentos de Jairo, e começou a olhar Jairo lamentando, dizendo, eu já perdi minha filha, eu já perdi minha única filha, quem vai herdar meus bens, quem vai ficar com meus bens, talvez, quem vai ficar com tudo que eu tenho. Olha, e eu vejo que tudo já não tem sentido, porque eu já perdi a minha filha, minha única filha. Talvez minha esposa havia dito, talvez a esposa de Jairo havia dito, vá com ele no médico, e ele disse, não, eu vou seguir a Cristo. E quando eles chegam a Cristo, a Bíblia diz que, olha, ele chegou lá e diz que a filha morreu, e talvez a mulher, ele estava pensando, talvez que a mulher ia dizer para ele, olha, eu disse bem para você, não ia buscar esse Jesus, não, você ia no médico, só que você foi buscar esse Jesus. Jairo, qual é teu problema? E Jairo, quando começa a pensar tudo isso, ele quando começa a refletir naquilo que talvez a mulher ia falar para ele, a Bíblia diz que Jesus, quando começou a analisar os pensamentos de Jairo, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse, Jairo, tão somente creia, Jairo, tão somente creia, aleluia, tão somente creia. É o mesmo que Jesus está dizendo para você. A sua situação é caótica, você pensa que tudo está acabado, mas Jesus está dizendo para você, tão somente creia, tão somente deposite a tua fé em mim, tão somente creia. Talvez você esteja na situação do profeta Elias. Olha só, o profeta Elias, algo interessante que relata, a Bíblia diz que quando o profeta Elias, ele foge de Jezabel, a Bíblia diz que ele foi para a caverna, e quando ele foi para a caverna, a Bíblia diz que houve um terremoto. Ele pensou que fosse Deus que desceu para a terra e estava vindo ao encontro de Elias, e a Bíblia diz que quando Elias saiu para fora para olhar, viu que não era Deus. Veja só, ele pensou que não era Deus, ele viu e notou que não era Deus. A Bíblia diz que houve ventania, uma grande ventania. Ele talvez pensou que fosse o Espírito Santo agindo em forma de ventania. E ele saiu para fora. Quando ele olhou, ele viu também que não era Deus. A Bíblia diz que houve mais coisas que aconteceram. E ele saiu e ele viu que não era Deus. Então ele disse, Jezabel me segue. Se eu voltar para lá, eu vou ser morto. Eu vou morrer.
Agora Deus também me abandonou. E eu pensei que aquela ventania fosse Deus. Eu pensei que esse fogo que desceu fosse Deus. Eu pensei que aquele terremoto também fosse Deus. Só que agora eu estou vendo que esse Deus me abandonou, desistiu de mim e me deixou nesses problemas. Olha, me deixou nesses problemas. E nesses problemas em que eu estou, eu vejo que não tem solução. Eu vejo que não tem solução. Olha, Cristo está dizendo para você neste exato momento: tão somente creia, eu não abandonei você, não. Eu estou consigo, eu sou consigo. A Bíblia diz que aquele que vem para mim, jamais, de maneira alguma, o lançarei fora. Então Cristo não te joga fora, não. Você não é lixo de Deus, não. Você é filho, você é herdeiro de Cristo. É por isso que por mais que você passa por essa situação, Cristo está te fortalecendo, está te dando força, dizendo prossiga, porque lá à frente tem algo melhor. Vale a pena sofrer agora, porque tem algo melhor. Vale a pena sofrer agora, porque tem algo melhor. E veja só, quando houve uma brisa suave, a Bíblia diz que lá estava Deus falando com Elias, dizendo: Elias, sai da caverna. Elias, teu lugar não é na caverna, não, Elias. Elias sai da caverna. E a Bíblia diz que quando Elias saiu, veja só, quando Elias saiu, ele foi ungir a Eliseu como seu sucessor. E ele foi ungir um outro homem como rei de Israel. E veja só algo tremendo. Então, seu lugar não é na caverna, não é na tenda. Seu lugar é na presença do Jeová. Sua presença de Deus que deve ser o seu lugar. A sua presença, Deus, que é o nosso lugar. Nós temos que estar na presença do nosso grande Deus. Aleluia, aleluia. Adonai, tu és santo, Pai amado, aleluia. Só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então seu lugar não é na caverna, seu lugar não é na tenda, seu lugar é onde há liberdade. E a liberdade está no Espírito do Senhor. Aí é que está a verdadeira liberdade. Então Cristo te chama, meu caro. Cristo te chama, meu caro. Jesus te chama para fora. Jesus te chama para fora. O mesmo aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu e enterraram ele. Veja que Lázaro estava na cova, haviam tapado ele numa gruta. Mas quando chega Jesus, Jesus ora. Quando Jesus ora, Jesus clama, dizendo: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora com seus panos cobertos. Veja só, o seu lugar não é na gruta onde estava Lázaro. O seu lugar também não é na tenda onde estava Abraão. O seu lugar não é na caverna também onde estava Elias. O seu lugar é na presença do Jeová. A sua presença, Deus, é que é o nosso lugar. Então nós precisamos nos fortalecer, buscar a Cristo como nosso fortalecimento. Olha só. Aleluia. Aleluia, Adonai, Ramanda, Ramaya, Rasuaya, Manduaya. Aleluia. Somente a presença do Jeová, somente a presença de Deus é o nosso lugar. E eu acredito que Deus está falando consigo neste momento, dizendo para você: saia, 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 e saia mesmo. Saia da tenda, não seja quadrado. Saia, saia. E Jesus te chama dizendo: saia. Eu quero neste exato momento orar pela sua vida, para que Deus venha falar com você de uma forma tremenda, tremenda e tremenda e tremenda mesmo. Olha, eu quero orar para você. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Adonai, nós oramos em tua presença, Pai amado. Só tu és santo, verdadeiro, Jeová. Nós nunca vimos outro Deus além de ti, Senhor. A sua palavra diz que antes do Senhor não havia outro Deus. E depois de ti não há um outro que há de vir. Então nós entendemos que o Senhor é o único, Jeová. Nós entramos na tua presença, Senhor. Nós entramos em tua presença, Adonai. Tu és grande. El Shaddai, o Jeová Shammah. Aleluia. Ramaya Sunda Ramaya Rastuayanaya Ramanaya Rastuayanamaya Shuayan Wayamanaya
Xerebiantuaya Nuaramanaya Suayanda Xarabara Suayamanaya Suandaya Rabassuayamanai. Aleluia. Jeová, eu te peço neste exato momento, Pai amado, venha visitar, Senhor, a esta mãe, a este pai, Senhor, em nome de Jesus, a esta família, Jeová, que talvez a mulher ou o homem está pensando em divorciar-se da sua esposa. Pai, eu oro para que o Senhor, Pai amado, traga uma reconciliação, aleluia. Pai, eu oro neste exato momento, Pai amado. O Pai, venha falar, Senhor, com esta família, com os filhos que não obedecem seus pais. Pai, eu oro neste exato momento, Pai amado, por este Senhor, por esta senhora que está pedindo emprego. Pai, eu te peço, abra uma porta para a vida dela, Senhor. Aleluia, Tu és grande, aleluia. Aleluia. Shamanaya rastuayanaya ramayara. Pai, eu te peço, Pai amado, visite esta pessoa, Senhor. Fale com ela, Jeová. Tire ela das prisões do maligno, Jeová. Fale com ela, Senhor. Faça com que a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, superabunde sobre a vida da família dela, Senhor. Aleluia. Pai, eu oro neste exato momento, Pai amado. Eu oro por aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Venha visitar a cada uma delas, Senhor. Venha enchê-las, Senhor, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, do Teu caráter. Aleluia. Pai, toca-os, Pai amado. Aonde a minha voz pode ser ouvida, Pai, eu te peço, abençoa esta pessoa. Aleluia. Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo laço diabólico. Eu repreendo toda linhagem diabólica. Eu repreendo aquilo que o Senhor não plantou, aquilo que o Senhor não colocou sobre a vida desta mãe, desta família, deste Senhor. Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo, Pai amado. Eu repreendo, Senhor. Eu repreendo todos os espíritos malignos, todos os maridos da noite. Pai, eu repreendo, Jeová. Aleluia. Eu repreendo, Senhor. Aleluia. Só Tu és grande. Só Tu és grande, oh Pai amado. Leva-nos a Tua liberdade. Leva-nos para fora, Senhor. Leva-nos para fora. Assim como o Senhor chamou Lázaro, dizendo, Lázaro, sai para fora. Assim como o Senhor chamou Abrão, dizendo, Abrão, sai para fora. Assim como o Senhor chamou a Elias, dizendo, Elias, sai da caverna. Pai, eu te peço, oro, Senhor, para que o Senhor tire cada pessoa. Tire, Senhor. Tire, Senhor. Tire, Senhor. Tire, Senhor. Tire, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és grande, ó Pai amado. Eu não conheço outro Deus além do Senhor. Eu escolhi te servir e eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor, ó Pai amado, é a minha força, é a minha fortaleza. Eu busco a minha força no Senhor. Eu busco a minha convicção no Senhor. E eu creio, Jeová, que o Senhor está operando, porque eu estou ligado à Tua árvore, Jesus. Eu creio que o Senhor está operando, ó Pai amado, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ramanaya suayanduamaya rasu. Que Deus esteja aí abençoando a sua vida. O programa Casa do Pai vai ficando por aqui, com promessas de voltar na próxima oportunidade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe seus projetos. Em nome de Jesus. Amém.